5 minutos com você, programa 56. Chico Xavier sempre fez questão de dizer que muito daquilo que comentava envolvendo os princípios do espiritismo que abraçara pertenciam aos espíritos que o inspiravam e orientavam, particularmente o conhecido como Emmanuel, que o passou a acompanhar mais diretamente desde 1931, quando o médium contava apenas 21 anos. Pessoalmente, Chico não se deixou seduzir pelo veneno da vaidade, mantendo a mesma postura simples e humilde do homem comum. Era alegre, gostava de música, dono de um raciocínio rápido, revestindo muitos ensinamentos com respostas por vezes engraçadas, mas contendo a observação apropriada para os que o buscavam, seduzidos pelo tóxico da presunção, da pretensão. Nem os espíritos escapavam de suas colocações inteligentes e originais. Num programa de televisão, respondendo se os espíritos apreciam os momentos de humor, contou que, certa ocasião, passava por severa crise de labirintite e, em oração, vendo o benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, apelou para ele. Dr. Bezerra, rogo-lhe que me auxilie. Estou passando mal. Não lhe peço como gente, mas na condição de besta. Façamos de conta que estou fazendo parte de uma carroça de trabalho para mim precisa, que é a mediunidade. Preciso voltar para minha carroça, doutor. Tenha dó desta besta. Como pessoa eu não mereço, mas como besta quero trabalhar. Sorrindo, o benfeitor espiritual disse, você, besta, Chico? E eu, quem sou? O senhor é o veterinário de Deus. Não é preciso dizer que o Dr. Bezerra recebeu a resposta com gostosa gargalhada. Chico viveu também situações curiosas e, pode-se dizer, engraçadas com os espíritos que a ele procuravam para transmitir suas mensagens. Muito jovem ainda passou a ser assediado pelo consagrado poeta Augusto dos Anjos, cuja característica eram elucubrações profundas e uma linguagem definida pelos entendidos como escatológica. Para se ter uma ideia, num dos poemas inseridos no Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro com produções mediúnicas de Chico, sob o título Vozes de uma Sombra, ele diz na primeira estrofe: Donde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias, venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Recordando os primeiros contatos com Augusto, Chico conta que certa vez o poeta recitou um poema para facilitar-lhe a psicografia e perguntou, entendeu? Que o médium respondeu, não, achei bonito, mas não compreendi, ao que o espírito acrescentou. Então eu volto outra vez, você é burro mesmo. Importante dizer que, por essa época, Chico tinha pouco mais de 17 anos, mal tendo concluído o curso primário, premido pelas necessidades familiares que o levaram para o trabalho aos 11 anos. Atendendo a numeroso público, entre os quais incluíam-se aqueles que faziam-se de si mesmos um conceito um tanto quanto exagerado, certa vez uma senhora entusiasmada com a revelação que lhe fora feita por um médium disse ao amigo, Chico, recebi uma notícia maravilhosa. O que foi, minha irmã? Minha identidade nos tempos apostólicos. Fui mártir, estive no circo romano, morri devorada por um leão. E ante a admiração do Chico, perguntou, e você, Chico, já sabe quem foi? Ah, minha irmã, sei sim, fui a pulga do leão. Contou-nos um amigo que no início dos anos 50, Chico recebera a extraordinária obra Ave Cristo, escrita por Emmanuel, revelando episódios envolvendo a ele mesmo e outros personagens por volta dos anos 150 da era cristã. Curiosamente, muitos dos que participaram daquela saga estavam reencarnados no século XX, inclusive integrando grupos que cercavam Chico, que por sua vez revelava-lhes o papel cumprido por cada um naquele momento da história. Entre esses encontravam-se amigos de São Paulo, a quem Chico identificou. Ocorre que, integrando a caravana dos mesmos que periodicamente visitava Pedro Leopoldo, havia um
que, muito curioso, cercava Chico todas as vezes em que lá estavam, insistindo para que revelasse quem fora ele na trama narrada. Apesar de Chico esquivar-se sempre, continuava a perturbá-lo até que, numa ocasião, antes que o arguísse, Chico foi logo dizendo: Fulano, Emmanuel trouxe-lhe a informação que você quer. Pediu-lhe para dizer: quando o passado é muito obscuro, é melhor pensar no futuro. Nos primeiros tempos de Uberaba, era costume o Chico, após as reuniões de segunda e sexta e sábado, reunir-se com amigos na cozinha da Comunhão Espírita Cristã para um chá fraterno, onde se colhiam belos ensinamentos. Uma vez, uma visitante entusiasmada comentou: Chico, mas só vendo que beleza, prosseguindo dizendo haver um médium amigo em sua cidade que estava recebendo mensagens dos apóstolos do Senhor, Tiago, Marco, João, Mateus, e arrematou: sabe, Chico, preciso trazê-lo aqui em Uberaba para que te conheça. Ele é uma maravilha. Vou trazê-lo, você vai ver, quero que ele te conheça. Antes que a senhora exaltada prosseguisse, Chico cortou-lhe a palavra, dizendo: não faça isso, pois se ele recebe os apóstolos, sou eu quem deve ir procurá-lo, conhecê-lo. Conta o amigo César Carneiro que, pouco tempo após o incêndio do Joelma, na cidade de São Paulo, em 1974, uma jovem mal saída da adolescência segura a mão do Chico e, emocionada, pergunta-lhe: Chico, o que é o amor? E o que é a paixão? Com um sorriso amigo, surpreso pela pergunta da menina moça, o médium respondeu: minha filha, o amor? O amor é o lume do fogão que aquece a água para lavar a fralda do nenê, para esquentar o leite da mamadeira, cozer o alimento, fazer a sopinha. A paixão, ela é o fogo destruidor. A paixão é o Joelma, pega fogo e acaba com tudo. A outro jovem que lhe perguntou se sexo antes do casamento era proibido, respondeu: meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Para finalizar, certa feita perguntaram a ele: então, Chico, você é o Papa do Espiritismo, o chefe supremo? Bem-humorado, ele respondeu: só se for Papa de angu na panela.